hoje nós vamos dar continuidade à nossa série aqui sobre documentação petrina, ou textos que vinculam essa tradição a Pedro. E hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. Será que o autor de Marcos realmente teria sido um amanuense, um secretário de Pedro? Mas antes, eu queria pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho e já deixa um like aí. Mas voltando, Marcos teria sido um amanuense de Pedro? Por isso essa alta quantidade de referências no Evangelho de Marcos a Pedro? Para responder essa questão, a gente precisa se atentar a três aspectos: autoria, datação e geografia. Começando pelo primeiro aspecto, que é a autoria, a gente sabe que o Evangelho de Marcos, tal como a maioria dos textos do Novo Testamento, não foram assinados, ou seja, tiveram as suas primeiras circulações de forma anônima. Apenas a partir do século II que a gente vai começar a ter essas atribuições. Tanto que as menções mais antigas a Marcos advêm de Lucas e Mateus, que usaram esse material de base, e, por fim, Papias, no contexto ali do século II, que vai dizer que um certo presbítero que teria conhecido testemunhas oculares de Jesus, ou seja, da sua vida missionária, estaria garantido a Papias que esse evangelho teria sido escrito por um chamado Marcos, que foi amanuense secretário de Pedro. Só que essa fala de Papias, ela precisa ser vista com muitos dedos, com certa desconfiança. E por que eu estou falando isso? A gente sabe hoje que Papias, de um modo geral, trabalhando com essa ideia de que a tradição apostólica que estaria revelando os verdadeiros ditos, as verdadeiras ações de Jesus, ele vai muitas vezes optar por se confiar tão somente nessas ditas testemunhas do que ler, analisar o que o material propriamente dito está sendo contado, né? Então a gente tem aí esse primeiro aspecto. O segundo é que nós temos aí um material que tem uma riqueza documental muito grande. Então, que coloca em prova o fato da gente estar trabalhando com um copista, um secretário, redigindo memórias de alguém, no caso Pedro aqui. Marcos teria pelo menos 3 materiais de base. Primeiro, nós temos os relatos da paixão, que é o grande destaque desse evangelho. Nós temos também aí informações vinculadas a narrativas de exorcismo, como nós temos também paralelos entre Marcos e para quem não conhece vai lá no meu Instagram, que também tem um post sobre isso, que parece que tanto que quanto Marcos estão tomando como base uma fonte anterior, que são as chamadas fontes dos ditos comuns. Esses 3 materiais, em conjunto com as memórias, as tradições orais produzidas pela comunidade de Marcos, estariam então resultando na produção desse evangelho. A gente ainda tem um outro aspecto aí, que é o fato de que, ao que parece, Marcos foi escrito em camadas temporais, não houve só um Marcos. E alguns exemplos que atestam essas camadas temporais é a própria existência do chamado Evangelho Secreto de Marcos. Como também o autor parece estar
repetindo em alguns momentos ativas como o milagre da tentação para as multidões. Então isso seriam assim elementos que reforçam esse dado. Agora, voltando à questão da evidência da forte menção de Pedro em Marcos, isso também estaria ligado ao fato de que Marcos teria sido produzido na Síria, mais especificamente em Antioquia, ambiente em que há uma efervescência de memórias, de ideias, tradições sobre Jesus, o que estaria explicando também o fato de a gente ter uma alta quantidade de tradições sobre Jesus ou retratos sobre Jesus dentro desse mesmo evangelho. Então, gente, o Evangelho de Marcos, para amarrar aqui, ele é um material riquíssimo, não só porque reforça Antioquia como um lugar ou o primeiro lugar de reivindicação da memória de Pedro nesse cristianismo antigo, como também nos ajuda a pensar essa transição da fase oral para a produção dos primeiros escritos cristãos. Bem, pessoal, era isso. Semana que vem nós vamos falar sobre Atos de Pedro. Vocês já ouviram falar? O que vocês sabem desse material? Deixe os comentários aqui. E até semana que vem.